Olá, alunos! Dando prosseguimento ao nosso curso de filosofia, a gente vai trabalhar hoje aqui na nossa aula os filósofos conhecidos como pré-socráticos. E é legal a gente pensar nessa divisão, né, dos filósofos que vêm antes de Sócrates e Sócrates começando uma nova era filosófica. Quem são esses pré-socráticos? E por que eles foram agrupados, né, dezenas de filósofos dentro de o mesmo momento da filosofia? Eles são os primeiros sábios, os primeiros filósofos. E a sabedoria para eles é tentar perguntar sobre a origem do nosso universo, sobre o seu funcionamento. E a preocupação desses filósofos é muito mais, inicialmente, sobre o que a gente já viu na nossa primeira aula introdutória, a chamada physis. A physis, que vai dar origem à palavra física, ela significa natureza. A preocupação deles é com o universo natural. O universo natural, para os gregos, estava ligado às divindades. E nesse momento, a partir do século VI a.C., a gente percebe uma preocupação de um grande filósofo chamado Tales de Mileto, que se envolvia também com outras áreas, né? Esses filósofos pré-socráticos, eles também trabalhavam com a matemática, eles tentavam estudar os fenômenos naturais, a chuva, o raio e tudo o que acontece no nosso mundo, mas sempre buscando uma explicação racional. A razão, ela passa a ser mais importante, inclusive, para esses caras, do que a mitologia. A gente já viu na primeira aula que pode ter uma influência entre as duas formas de conhecimento, mas eles não vão recorrer a elementos mágicos. Esses filósofos pré-socráticos, eles vão ser chamados de filósofos cosmólogos, porque eles estudam a físis para tentar compreender os princípios do cosmos, ou então, traduzindo aqui para vocês, os princípios do nosso universo. O cosmo, ele é, na verdade, o nosso universo, né? Esse conhecimento, eles vão tentar entender o que deu origem ao cosmo e como ele se desenvolve. E cada um vai ter uma ideia muito diferente. E para a gente analisar alguns deles aqui, já que foram dezenas de filósofos considerados pré-socráticos, a gente precisa analisar aqui os milésios, Tales de Mileto e Anaximandro de Mileto. Esses caras também pensaram na físis, tentando explicar o nosso universo. E esses caras, né, o Tales e o Anaximandro, uma relação aí de mestre e discípulo, a gente percebe os fundamentos do pensamento filosófico no Ocidente. O Tales de Mileto, por ter vivido no Egito durante muito tempo, ele observou que o rio Nilo era uma fonte de vida naquela região desértica. E ele então percebeu que a água está ligada aos processos da vida no nosso mundo. Quando a gente pensa, por exemplo, em observação, em observar, né, a água como um fundamento primordial para a vida, a gente percebe que na observação do Tales, no pensamento dele, a água está ligada ao nascimento. Quando a mulher vai dar à luz, estoura a bolsa e sai dela água. Quando uma pessoa morre, por exemplo, o corpo vai secando. E conforme o corpo perde a água, ele vai perdendo também, na interpretação do Tales, a vida. Quando a gente planta algo na terra, se a gente não rega, aquela semente ela não brota, ela não vinga. Mas quando a gente rega, quando a gente joga água, aí sim a gente tem a plantação se desenvolvendo. Então Tales de Mileto colocou como princípio a água. E aí muitos filósofos posteriores questionam, será que o Tales de Mileto não pensava na água? Justamente porque uma das divindades primordiais era o deus oceano, segundo a mitologia. E dá pra gente perceber essa relação de influência. O Tales de Mileto ele foi um importante matemático, o Tales de Mileto ele desenvolveu outros pensamentos, mas ele foi o primeiro no Ocidente a desenvolver um princípio, desenvolver aqui o que a gente chama de arquê. Como a gente falou na nossa primeira aula, eu disse que a gente ia usar essas ferramentas nas próximas, e esse princípio conhecido como arquê é um princípio que mostra pra gente que eles estão preocupados em explicar o funcionamento do nosso universo, como tudo começou, como tudo nasceu e como se desenvolveu. Só que tem uma regra para o princípio filosófico ser válido nesse sentido. O elemento que foi descoberto como princípio por esses filósofos precisa, ao mesmo tempo, permitir a mudança na aparência das coisas. O nosso universo ele tem mudanças aparentes, a gente consegue observar isso. Tudo parece mudar, né? No físico, tudo parece mudar ao nosso redor, mas ao mesmo tempo a essência desse princípio tem que permanecer. A essência não pode ter mudado. O que existiu no começo deve existir hoje em dia. E a água atende esses requisitos. Porque a água, por exemplo, ela muda de estado, mas ela não deixa de ser água. Tanto é que a gente coloca na nossa linguagem atual uma palavra nova para água, né? Gelo.
Gelo é água congelada. E se você derreter o gelo, né, se você conseguir transformar novamente o gelo em água, você percebe que a água não perdeu as suas propriedades. Então, quer dizer, muda a aparência sem mudar a essência. A mesma coisa acontece com o estado gasoso. Se você condensar a água em estado gasoso, ela volta a ser água novamente, porque ela nunca deixou de ser água. Então, o Tales de Mileto, ele coloca esse princípio universal como a água, porque a água ela tem todas as características e está envolvida aí, direta ou indiretamente, com todos os seres, segundo Tales de Mileto. Já o seu discípulo, Anaximandro de Mileto, ele vai um pouco além do Tales. O Anaximandro, ele não coloca como princípio universal um elemento físico. Ele coloca o que a gente chama de apeiron. Apeiron, para ele, é o ilimitado. Apeiron é o indefinido, o indeterminável. A gente fala que a ideia do Anaximandro é trabalhar com o infinito. O Anaximandro percebe que existem mudanças infinitas o tempo todo em todos os processos e que no final nada se perde. O Anaximandro tem uma ideia mais abstrata que vai ser usada por outros filósofos, ainda pré-socráticos, para tentar explicar o funcionamento do universo. Aquela ideia, por exemplo, do Lavoisier, de que nada se cria, nada se perde e tudo se transforma. Essa ideia, por exemplo, tem muito a ver com os estudos sobre o Anaximandro. A gente tem poucos fragmentos desses pré-socráticos, mas o pouco que a gente sabe revela aí ideias ambiciosas para tentar explicar o nosso universo. E existe uma coisa que nunca muda, a ideia de que tudo está preso a um ciclo de eterna renovação. E esse absoluto, esse indeterminável, né, esse infinito que o Anaximandro fala, pode ter dado origem a todas as coisas e permanece até hoje, né, visível, a gente consegue enxergar isso em todos os processos. É só a gente pensar, por exemplo, no ciclo da água. Né? A água ela não se perde. Então, quando a água é tratada, volta a ser consumida, a gente tem a evaporação, depois ela se precipita, volta. O ciclo da água, por exemplo, explicaria de uma forma mais clara essa transição, né? essa ideia mesmo de ciclo infinito e que não acaba nunca, segundo Anaximandro. E uma outra escola também que surgiu nesse momento, muito importante, é a escola conhecida como escola pitagórica, e é claro que tem como principal representante o grande matemático Pitágoras. Inclusive o Pitágoras ele vai influenciar outros filósofos como Platão, mas o Pitágoras e os seus discípulos acreditavam numa ideia um pouco diferente de que o princípio universal para os membros dessa escola pitagórica eram os números. Aí você me pergunta, né, mas Gui, os números eles não são representações? Para a nossa cultura sim, mas para o Pitágoras os números são entidades reais com natureza própria. E estudando os números a gente conseguia compreender melhor o nosso universo. Por exemplo, ele dizia que tudo no nosso universo tem medidas. A gente pode traduzir tudo em números. Quantos fios de cabelo, qual a altura de uma pessoa, qual a medida de um objeto. E até, por exemplo, a gente pode quantificar sentimentos. De 0 a 10 numa escala, o quanto você ama alguém, o quanto você odeia alguém. A gente pode colocar e traduzir tudo em números. Então, o nosso universo são números. E o Pitágoras fala uma coisa muito legal sobre o nosso universo. Ele diz que os números estavam aqui muito antes do homem perceber esses números através da matemática. O homem inventou, sim, a matemática e as representações, mas o homem não inventou os números. As medidas sempre existiram. O Pitágoras diz que os números, eles aparecem em tudo no nosso universo. E o nosso universo, na verdade, é um poema e a matemática é a linguagem. O nosso universo ele foi descoberto, ele foi lido pela matemática que deu, né, a noção para os homens dessas medidas. É a mesma coisa se a gente colocar dentro de uma sala adolescentes, pedir para os adolescentes medirem essa sala. A gente consegue, obviamente, multiplicar, né, as medidas dessa sala e chegar na metragem cúbica dessa sala. E depois colocarmos um bebê dentro dessa sala. O bebê não vai conseguir medir essa sala, porque ele não sabe ainda. Mas as medidas da sala continuam existindo. E o Pitágoras coloca então o número, o nosso universo, como base numérica, então o funcionamento do universo de acordo com essas medidas e com esses números. E outra escola importante para a gente analisar aqui também, dando prosseguimento ao nosso curso, é na verdade a escola dos atomistas, Demócrito e Leucipo. E esses dois são muito famosos, mais o Demócrito, né, que também entra aí no aprendizado de química. E é muito legal a gente perceber que a preocupação dele não foi só com um elemento, né, químico, ou então pensando apenas na principal teoria dele dos átomos.
O Demócrito nunca viu um átomo. O Demócrito, na verdade, intuiu essa ideia de átomo. O Demócrito, como um grande pensador, um grande filósofo, ele vai imaginar, vai criar uma noção que é muito legal para a filosofia grega, a noção de que o vazio existe. E que o preenchimento do vazio possui os chamados átomos, que são partículas do ser primordial. Esse ser primordial perfeito, pleno, esse ser primordial, ele se dividiu e deu origem aos chamados átomos. E esses átomos, eles são diferentes, né, segundo o Demócrito, nas suas ligações, na forma como eles se ligam. E aqui, novamente, a gente tem aquela preocupação com a regra do princípio. Será que esse átomo do Demócrito, conhecido como átomo-ideia, ele se encaixa naquela regra que a gente falou no comecinho da aula? Porque os números do Pitágoras se encaixam. Segundo Pitágoras, os números eles acabam, né, se recombinando e dando origem a outros números. Mas se a gente fatora os números, a gente sempre chega nos números primordiais. Então, muda a aparência, mas sem perder a essência. O átomo, ideia do Demócrito, a mesma coisa. Os átomos podem se combinar de maneiras diferentes, gerando uma mudança na aparência dos elementos. É só a gente pegar, por exemplo, hoje um caso que a gente sabe, né? O caso do grafite, do diamante, para a gente perceber que, dependendo da disposição, muda a aparência, mas não perde a sua essência. No final, a essência de todos os seres, segundo Demócrito, é o átomo. E o átomo, ideia, tem esse nome por ter algumas características um pouco diferentes. É só a gente prestar atenção nesse I do átomo ideia. O átomo, para o Demócrito, ele é indivisível, invisível e inteligível. O que essas três coisas mostram para a gente? O átomo é tão pequeno que não dá para ver. Se uma coisa é tão pequena a ponto de não dar para observá-la a olho nu, significa que não dá mais para dividi-la. Já seria a menor partícula da matéria. E aí a parte do inteligível a gente consegue explicar dizendo o seguinte: os átomos eles se unem e se separam, a gente não sabe direito explicar o porquê. O Demócrito não sabia, por exemplo, os nossos estudos atuais sobre a eletrosfera do átomo. Ele não sabia dos elétrons, das ligações, né, entre esses elementos. O Demócrito ele supôs o seguinte: não sabemos por que eles se unem ou se separam. A gente só sabe que isso é da natureza do átomo. Os átomos se comportam assim. Quando eles se ligam, dão origem às coisas, as coisas nascem. Quando eles se separam, as coisas acabam se destruindo, né? Perdem aí a sua composição original. Mas sempre o átomo é o elemento formador de todos os seres que existem no universo para o Demócrito. E para finalizar a nossa aulinha de hoje, eu vou trabalhar com vocês dois filósofos, talvez os mais importantes aqui do nosso curso, dentre todos os pré-socráticos, Heráclito e Parmênides. Heráclito e Parmênides são dois filósofos que vão servir de base para a teoria platônica. Quando Platão tenta explicar o que é o mundo sensível em oposição ao mundo das ideias, ele vai usar a teoria dos dois. Para resumir para vocês, enquanto Heráclito diz que tudo muda o tempo todo, que o nosso universo, na verdade a natureza dele, está ligada à mudança, a mudança talvez seja a arquê do universo, o princípio que rege, e isso é através da observação, a gente não consegue negar a importância da mudança. O nosso universo, segundo Heráclito, é como um fluxo contínuo. É como se fosse a chama de uma vela. Essa chama parece que é a mesma, mas a cada segundo que você olha, ela não é a mesma. Ela está mudando constantemente, consumindo o pavio. O Heráclito tem uma frase que eu acho muito legal, quando ele diz que ninguém entra no mesmo rio duas vezes, porque quando você entra de novo, não é mais o mesmo rio. As águas do rio são, na verdade, uma grande metáfora para o nosso universo. Todos os momentos estão envolvidos na mudança. Mas o que gera essa mudança, segundo Heráclito? Segundo Heráclito, é a tensão entre elementos opostos. Só que esses opostos, ao mesmo tempo que estão em guerra, eles são também complementares. Por exemplo, a noção de frio e a noção de quente. Quente e frio parecem opostos. E são realmente. Eles podem estar brigando, se tensionando, mas um só ganha sentido com o outro. Por exemplo, tristeza e felicidade. Como é que você sabe que você é feliz se você não conheceu a tristeza? A gente gostaria muito, de ter apenas uma coluna aí de elementos, O dia, a felicidade, a alegria, a vida. Mas se você não conhecer os opostos, a morte, a tristeza, a noite, você não saberia, por exemplo, como classificá-los, você não saberia como valorizá-los pelo que eles são. O Heráclito diz o seguinte para a gente, que quando os opostos estão se tensionando, as mudanças acontecem.
Quando a gente soma os opostos e a gente olha de cima o nosso universo e percebe que tudo está no mesmo pacote, a gente tem a chamada unidade do universo. E a gente percebe que tudo então está em equilíbrio. No final, o movimento do universo é o que rege, né, o nosso cosmos. Já o Parmênides é o filósofo oposto ao Heráclito. O Parmênides diz o seguinte, que nada muda. Então, o Parmênides vai justificar isso dizendo que o ser, com letra maiúscula, é e não pode não ser. O que ele quer dizer com essa frase um pouco confusa para a gente? Se a gente for analisar, ele percebe o seguinte, as coisas nunca não são. Tanto é que a gente não consegue pensar no não ser. Portanto, o não ser não existe. Um exemplo, quando a gente pensa num cachorro que não é filhote, a gente pensa num cachorro que é jovem ou que é adulto. A gente não consegue lidar com o não filhote, com o não ser, porque o não ser não existe, se a gente não consegue acessá-lo pelo pensamento. Então, para o Parmênides, as mudanças, na verdade, são uma ilusão. Nada muda, na verdade, nada muda na essência, porque o princípio universal não pode ter se modificado. Se ele tivesse se modificado, ele seria o não ser. Mas como o não ser não existe, o princípio ele deve ser o mesmo até os dias de hoje. Então a essência do universo não pode ter se modificado. E o mais legal do Parmênides é que ele também tem outras partes da teoria dele que ele vai um pouco além, né? Já tem uma transição aí, porque a gente chama de nomos, que é uma preocupação aí mais com o aspecto humano da filosofia. O Parmênides, como um dos últimos pré-socráticos aqui do nosso curso, ele vai pensar sobre dois caminhos que uma pessoa pode seguir. A via da opinião, o caminho da opinião, e o caminho da verdade. Ele diz o seguinte, o caminho da opinião é também conhecido como o caminho do erro, a via do erro. Por quê, alunos? Porque quando a gente emite uma opinião, ouve uma opinião, a opinião pode estar certa, mas também pode estar errada. E se a via da opinião pode conduzir ao erro, essa via não é uma via segura para a gente seguir na nossa vida. Agora, a via da verdade, ela só é perceptível quando você pesquisa, vai atrás, quando você tenta investigar aquilo tudo para tentar chegar ao mais próximo aí da verdade. E aí você não erra, você não comete erros. Heráclito e Parmênides parecem ideias muito opostas. Só que essas duas ideias, elas vão se unir para dar origem à teoria do Platão mais tarde. Então vamos fazer uma revisão da nossa aulinha agora? Então na aula de hoje a gente falou sobre alguns principais filósofos pré-socráticos, também conhecidos como filósofos do cosmos ou filósofos da physis, por terem essa preocupação em buscar um princípio universal. A gente viu que a regra de buscar esse princípio universal, chamado de arquê, é você justamente ter uma mudança na aparência, mas sem mudar a essência. E eu citei aqui para vocês vários exemplos importantes, e a gente começou por um bloco de filósofos, os chamados Milésios. Os Milésios, Tales de Mileto, cujo princípio primordial, né, o princípio universal era a água, e o Anaximandro de Mileto, cujo princípio é o apeiron ou infinito, indeterminado. A gente passou um pouquinho também pelas ideias do Pitágoras, esse grande matemático, que dizia que o nosso universo tinha uma base numérica e, portanto, os números poderiam, né, ajudar a gente a compreender aí a origem do nosso universo e o seu funcionamento. A gente viu também as ideias dos atomistas, Demócrito e Leucipo, e a gente viu a noção que eles criaram do famoso átomo-ideia com as suas características principais. E por último, a gente finalizou com Heráclito e Parmênides, essa oposição clássica na filosofia entre a mobilidade e o imobilismo, que vai ser muito utilizado por Platão quando Platão for criar a sua teoria filosófica. Bom, a gente fica hoje por aqui, espero que vocês tenham gostado, bons estudos e aproveitem!